Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa conversa de hoje, eu vou falar um pouco sobre as escolas do xadrez. Esse é um tema super interessante e que já vários autores buscaram sintetizar essa história, que é uma história um pouco complexa de entender, porque ela tem muita relação com a própria história do jogo de xadrez. Se vocês se lembrarem no nosso primeiro vídeo, a nossa primeira conversa sobre história do xadrez, eu comentei com vocês de que o xadrez que nós jogamos atualmente não é o xadrez que sempre existiu. O xadrez que nós jogamos, ele é um jogo na sua visão, no seu modelo europeu. Inclusive, vários movimentos das peças, regras do jogo, eles foram inventados e consolidados nesse ambiente que é o ambiente europeu. Então, nós consideramos que o xadrez que nós jogamos hoje em dia, que nós praticamos hoje em dia, é de fato o desenvolvimento dos jogos no ambiente europeu. O que acontece? Acontece que a partir dessa consolidação das regras, consolidação dos movimentos das peças, e isso eu estou falando mais ou menos do século XV, aproximadamente, entre o século XV e XVI, nós vamos ter então um jogo relativamente estável, que não vai mais se alterar, e que então o objetivo será desenvolver as habilidades, ou seja, os jogadores vão se dedicar a entender melhor o jogo, a jogar melhor o xadrez. E nesse processo, vários jogadores vão se dedicar a escrever obras, a criar problemas e vão também criar o que nós aqui estamos chamando de escolas de xadrez, que é o termo consensuado para esse processo de criação de pensamentos, de teorias e de conceitos organizados de xadrez. Então, nós temos uma série como eu disse para vocês, uma série de autores que tentam sintetizar, organizar essa história complexa que começa aproximadamente no século XV e que vai até os nossos dias, porque acreditem ou não, há argumentos, há visões que advogam que nós estamos vivendo um novo momento, uma nova escola do xadrez. E a gente vai chegar lá. Mas vamos começar então falando rapidamente um pouco desse início, né, desse pensamento organizado, que, enfim, eu vou usar aqui uma referência para apresentar para vocês essas escolas, e nessa referência que eu estou utilizando, eles trabalham muito a ideia de que entre o século XVI e o século XVIII, o que imperou é a chamada escola italiana. O que significa essa escola italiana? Essa escola italiana ela pode ser sintetizada na ideia do xadrez como arte. E o que isso significa? O xadrez como arte, ele vai explorar todos os aspectos relacionados à beleza da partida. Então, as partidas, elas vão conter, vão ser muito abertas, vão ter muitos gambitos, partidas mais emocionantes, vamos dizer assim, sempre buscando essa beleza da tática. Esse é o objetivo do xadrez sob influência dessa escola italiana que, como eu disse, entre os séculos XVI e XVIII. A segunda escola seria a escola clássica, chamada escola clássica. Essa escola ela vai vigorar entre os séculos XIX e começos do século XX. Qual é a grande ideia-chave desse momento? É a ideia de que o xadrez é uma ciência. Toda essa loucura da escola italiana, partidas muito táticas e muitos gambitos, enfim, vai criar necessidade de se organizar um pouco melhor o jogo, de certa forma, racionalizar melhor as partidas. E o que isso vai gerar em termos de contribuições teóricas são partidas mais fechadas, teorias posicionais, aplicação de métodos racionais para se pensar e para se jogar xadrez. E vai ser uma fase bastante
interessante e também bastante cheia, repleta de jogadores que nós até hoje escutamos os nomes deles. É uma época muito fértil para o jogo de xadrez, em que se começa a analisar aspectos, começa a se desenvolver bastante os aspectos posicionais, como eu disse para vocês, e essa fase, de fato, ela vai marcar bastante diferença da fase anterior, ainda que a partir dela nada será o mesmo, né? Nunca mais o xadrez será o mesmo. Eu falo isso porque em seguida vem um período que é um período bastante curto, que se situa entre o início do século XX, né, as duas primeiras décadas do século XX, que é a chamada escola hipermoderna, que é a ideia de que o xadrez, não todo esse espírito, né, mais racional, mais científico em torno do xadrez, ele vai começar a se direcionar para o aspecto da competição, ou seja, o xadrez ele é uma atividade de competição que exige uma estratégia muito complexa, e isso vai gerar vários produtos, né, várias obras que são relacionadas ao estudo de partidas semi-fechadas, a teorias estratégicas, é um aprofundamento desse pensamento clássico mais voltado à atividade competitiva, vamos dizer assim. Isso seriam nas duas primeiras décadas do século XX. Em seguida, se encontra nessa história a chamada escola soviética, que seria a partir de meados do século XX, né? E estaria em vigor até hoje. Por quê? Escola soviética barra russa, né? Porque a União Soviética já foi desintegrada. Essa escola, ela traz, enfim, como sempre, uma contribuição das escolas anteriores, mas aporta algumas novidades, né? E nesse caso, é uma sutil diferença que, de fato, traz uma diferença grande em termos de resultado, que é a ideia de centrar os estudos teóricos de xadrez nesse aspecto competitivo do jogo, mas não deixando de lado esse aspecto artístico, esse aspecto da beleza e da perfeição e da coordenação. Então, conceitos muito interessantes para pensar na aplicação do desenvolvimento teórico do xadrez, e nessa época impera a ideia da teoria dinâmica e as partidas semi-abertas, então um pouco a diferença entre as partidas semi-fechadas e as partidas semi-abertas, né? E essa escola, ela de fato vai gerar vários campeões, até hoje produz uma quantidade incrível de jogadores de altíssimo nível, e a ideia, né, de dividir essas escolas de xadrez, na verdade, que eu fiz aqui de maneira bastante sintética, quase beirando o absurdo, é que em cada um desses momentos da história do xadrez foram desenvolvidas teorias, conceitos e ideias que aportaram um conhecimento mais apurado, um conhecimento mais profundo sobre o jogo de xadrez. E cada uma delas tem a sua contribuição, e embora elas não tenham deixado completamente de existir, no sentido de que até hoje nós jogamos gambitos, por exemplo, que seria um produto de uma época bastante anterior em termos de narrativa histórica das escolas do xadrez, de fato isso vai influenciando e vai mudando muito a maneira como os jogadores, sobretudo os jogadores de alto nível, vão modificando a sua forma de jogar ao longo do tempo. E tem uma obra muito interessante chamada A Batalha das Ideias no Xadrez, esse é o nome traduzido,
na qual o autor ele diz que para você entender a história do xadrez, você precisa entender a história dos jogadores que viveram nessas épocas. E talvez aí esteja a grande beleza dessa narrativa ligada às escolas, porque durante esses períodos, né, em cada uma dessas escolas, nós tivemos alguns jogadores que se destacaram, que aportaram algum tipo de conhecimento específico sobre o jogo de xadrez, que contribuiu para o desenvolvimento teórico do jogo de xadrez e do nosso conhecimento sobre o jogo, e isso sim é uma herança que nunca se perde, né? Se nós pensarmos que aproximadamente no século XVIII, um jogador de xadrez que todos nós já ouvimos falar em algum momento, chamado Philidor, que viveu entre 1726 e 1795, disse que o peão é a alma do xadrez, nós vemos que até hoje essa é uma ideia força, é uma ideia estruturante que tem seu papel, tem o seu valor até hoje entre os jogadores de xadrez. E ele disse isso a partir de uma reflexão dentro de um contexto, que era o contexto da escola clássica, que busca então aplicar métodos racionais, que buscou, de certa forma, organizar um pouco essa desordem da fase anterior. E essa ideia, né, que eu estou exemplificando aqui sobre os peões, é uma ideia que, embora tenha sido desenvolvida numa fase bastante anterior, vamos dizer assim, ela ainda tem o seu valor, tem o seu papel e tem a sua contribuição para nos aportar um conhecimento mais profundo sobre o jogo. Eu também falei no início desse vídeo que existia a hipótese de uma nova escola do xadrez, porque até então eu apresentei a italiana, a clássica, a hipermoderna e a soviética. Essas 4 escolas, elas estão compreendidas, então, no século XVI e vai até o século XX. E nós estamos no século XXI. Qual seria a nova escola do xadrez do século XXI? E aí que eu quero falar para vocês um pouco, que não vai ser o objeto desse vídeo, mas com certeza eu vou tratar nos vídeos posteriores, que é a hipótese de que nós estamos vivendo o domínio, uma nova era das escolas de xadrez, que seria a escola chinesa de xadrez. Isso é super interessante porque nós temos, por um lado, esse aspecto político, né, da ascensão da China como uma grande potência econômica mundial e, de fato, vários jogadores, a equipe chinesa ganhando muito espaço nas Olimpíadas de xadrez. Enfim, nós temos, de fato, uma grande ascensão de jogadores chineses, tanto homens quanto mulheres, nas competições de alto nível atual. E esse processo, segundo essa hipótese, advém dessa criação e consolidação de uma nova escola de pensamento sobre o xadrez, que seria a escola chinesa de xadrez, e que ela é então a nova diretriz, a nova luz, a nova ordem dentro dessa nossa prática, dentro desse nosso jogo. Eu não vou falar sobre esse assunto hoje, mas vou deixar aqui para vocês essa ideia de que nós vivemos, então, um momento em que há uma nova escola. Essa nova escola, ela ainda conviveria com a escola soviética, porque ainda nós temos não só os jogadores russos, mas todos os jogadores que integravam, que são de origem, sua origem são de países que integravam a União Soviética, ainda tem, sim, um papel muito relevante. A força desses jogadores, de fato, ainda é bastante relevante, mas que nós estamos vivendo um momento de convívio dessas escolas, mas que a tendência é que a escola chinesa venha substituir a escola soviética. Bom, esse é o assunto que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, aguardo o comentário de vocês. Mais uma vez dizer que eu estou disponível
pelo e-mail thais.xadrez@gmail.com. Também queria agradecer os comentários de vocês aqui no YouTube, ainda não tive tempo de responder, mas agradeço, tenho lido, tenho acompanhado e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!